A nossa mensagem diz assim: decisão e vontade, trabalho, ação, aprendizado, melhoria. Não te ponhas à espera deles sob a imaginária incapacidade de procurá-los à vista de imperfeições e defeitos que te marcaram ontem. Lembra, né, Cristina, que estava comentando antes? Realização pede apoio da fé. Mãos à obra. Então, aproveitemos enquanto estamos a caminho para realizar a nossa obra. Essa mensagem, ela está lá no livro Rumo Certo, do Chico Xavier e do Emmanuel. Então, nós vemos que essa mensagem, que a incerteza, muitas vezes, ela nos parece pouca coisa. Não lhe damos a atenção devida, a importância, mas é preciso que a compreendamos melhor na nossa caminhada. Quando estamos instáveis moralmente, nós nos habituamos a essa instabilidade e deixamos as forças negativas, na maioria das vezes, nos dominarem e nem nos percebemos disso. Pensamos, então, que essa indecisão ela logo vai passar. Vamos dizendo confiantes a nós mesmos pela manhã e à noite continuamos ainda indecisos. Pensamos nas tarefas que temos a realizar e aí dizemos que não temos força, somos inúteis. Sabemos que é preciso servir para nos renovar, mas esperamos, na maioria das vezes, renovarmos sem servir. Muitas vezes temos, por exemplo, o dom da palavra, mas nos dizemos sem habilidade para falar auxiliando alguém. Às vezes, ouvimos palestras maravilhosas, edificantes, ou lemos livros nobres. Depois disso, nos prometemos mudanças heróicas, mas ali no dia seguinte voltamos onde estávamos, sem iniciarmos os primeiros passos da nossa jornada. Nós também pedimos equilíbrio e serenidade, mas na maioria das vezes iniciamos em casa mesmo os campeonatos de irritação. Qualquer coisinha nos irrita, o cônjuge, os filhos. O dever, então, e a oportunidade de elevação, eles estão bem à nossa frente. Os recursos estão à nossa disposição para que os realizemos, né? Mas nós preferimos, na maioria das vezes, a fuga desses compromissos, mesmo quando bate a nossa porta. Então, trabalhar, agir, aprender, nos melhorar. Não fiquemos à espera dessa melhora, nos imaginando incapazes de sairmos, de irmos em busca, devido às nossas imperfeições, não é? Nossos defeitos. Vamos pedir sempre o apoio da fé. E como nos disse a mensagem, mãos à obra, sem nos colocarmos a trabalho, na inércia, nada conseguiremos, né? Então, tudo que serve para corrigir, elevar, educar, construir, nasce primeiramente no esforço da nossa vontade, unido à decisão. Então, essa é mais ou menos o que quis dizer essa mensagem para nós. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre a mensagem? Eu achei a mensagem bem interessante e casou com o que a Cristina estava falando ali no final da tua fala, né? Ficou bem. Todos tranquilos, então? Tranquilo com a mensagem? Prontos para a ação? Daniel, ontem à noite nós tivemos uma reunião, porque eu faço evangelização infantil também, então ontem à noite foi a reunião com o nosso grupo de evangelizadoras, e a gente falou bem sobre isso, sabe, de como a gente precisa colocar mãos à obra, de quantas vezes a gente acha que não tem talento para isso, que não vai ter condições,
Mas aí o que falta só é a boa vontade, o carinho, o amor pela tarefa e o apoio da espiritualidade nunca nos falta, né? Então, ali não te ponhas à espera sob a imaginária incapacidade, né? A gente sempre dá conta. Então, assim, a nossa reunião ontem foi... Eu estou lendo um livro, Evangelização no Mais Além, do Espírito Lúcio enviado, contando assim como a evangelização, a gente imagina a evangelização materialmente, mas como ela tem todo um apoio espiritual. Então, é isso que eu passei para elas ontem, gente, só nos falta boa vontade e amor pela tarefa, o resto vem, aí a gente programa e mãos à obra, né? Exato, bem como disse ali, está à nossa frente, basta nós termos olhos para ver, né? E boa vontade, como diz o título da mensagem, decisão e vontade. A partir do momento que nós temos vontade, tomemos a decisão e mãos à obra, como diz a mensagem, né? Vamos, como dizia um amigo meu pescador, ele diz assim, vamos colocar o peito na água. Está fria, mas vamos lá, tem que colocar a rede para pescar, né? Então, ele dizia, vamos colocar o peito na água, falta nós colocarmos o peito na água nesses momentos. Aí nós nos recolhemos e ficamos, quando temos que modificar alguma coisa no nosso dia a dia, nós vamos nos acomodando. E quando temos que fazer uma pequena modificação, isso nos inquieta, né? Acabamos não fazendo. Então, essa é a nossa mensagem de hoje. Alguém gostaria de mais algum comentário? Todos tranquilos? Todos prontos para colocar a mão à obra? Então vamos à mão à obra. Então, o nosso estudo, como a gente comentou antes, ainda é no roteiro 3, metodologia e critérios utilizados na codificação espírita. Seguindo, então, diz assim, o controle universal dos espíritos, dois importantes critérios igualmente tomados à metodologia científica foram adotados por Kardec na difícil tarefa de reunir informações para a elaboração da doutrina espírita. Eu nem diria difícil a tarefa de Kardec, eu acho assim, foi gigantesca, monumental. Imagine lá em 1850, 55, 56, 57, quando foi lançado o Livro dos Espíritos, ele reuniu tudo isso do mundo todo e selecionar com critério pedagógico e colocar no Livro dos Espíritos de forma pedagógica do difícil para o complexo, para que nós conseguíssemos entender, para que nós lêssemos agora e entendêssemos tudo isso. Que não foi jogado ali no livro de qualquer jeito, foi calculado, foi estudado da melhor forma, né? Então, por isso, Kardec, com 14 anos, ele já tomava conta do Instituto de Verdun. Então, olha que espírito era Kardec. E se nós analisarmos as vidas passadas de Kardec, por exemplo, 50 anos antes de Cristo, mais ou menos, Kardec já era um sacerdote druida. Então ele já vinha tendo esse preparo espiritual. Alguém já leu aquele livro, Os Luminares Tchecos? Esse livro traz a vida de Kardec como o padre Jan Hus, na Tchecoslováquia. Ali conta a vida dele. Ele foi um dos precessores da Reforma Protestante. Na verdade, a Reforma Protestante começou lá em 1380, mais ou menos, um pouquinho antes, com John Wycliffe, que era um professor de Oxford. Jan Hus seguia esses ensinos de Jan Hus. Ele de Jan Hus, não, de John Wycliffe. Jan Hus foi queimado na Santa Fogueira da Inquisição em 1415. Então, se ele também seguia, né, os ditames dele, ele também escreveu aqueles agravos lá na porta da igreja, como Lutero depois. Jerônimo de Praga, que era seu discípulo, então negou ele
e ele não foi queimado na fogueira santa, mas ele se arrependeu e voltou e confirmou tudo que Jan Hus tinha dito. E em 1416 ele então foi queimado na fogueira santa. E é interessante, Jan Hus quer dizer João Pato, traduzido para o português, é o nome de Kardec. Só que o Hus é o diminutivo de Usinek, que antes eles usavam como sobrenome a cidade de onde vinham, né? Então era Jan Usinek. Jan quer dizer, é escrito J-A-N, né? Jan Hus. Então, quem puder ler, leia esse livro, que é a encarnação de Kardec. Então, Kardec já veio sendo preparado em termos religiosos, teológicos, vamos dizer assim, para assumir essa missão. E então veio de uma família como Kardec já, ou como Hippolyte, uma família de magistrados também já dentro de uma cultura austera, né, de entendimento de leis. Foi colocado no Instituto de Verdun, na Suíça, que era famoso castelo, comandado por Pestalozzi, né, Johann Heinrich, que quer dizer João Henrique Pestalozzi, né? Então, foi preparado para essa grandiosa missão. E a gente vendo aqui, quando ele diz assim, na difícil tarefa, eu não acho difícil, eu acho uma tarefa gigantesca, né? Só um Kardec mesmo teria essas condições de produzir. A biografia de Kardec são 3 livros. Então, é muito extensa, assim, tudo que Kardec fez, que produziu. É maravilhosa a biografia de Kardec. Eu demorei algum tempo para ler, assim, para estudar, porque traz muita informação, né? Então, a generalidade ou universalidade e a concordância dos ensinos dos espíritos, vejam bem, a importância da generalidade ou universalidade dos ensinos. Ela tem como característica universal, então, tendo Deus incumbido os espíritos de os levar esses ensinos a todos os cantos do planeta, se manifestando por toda parte. Então, a concordância dos ensinos serviram a grande número de médiuns, vieram através de um grande número de médiuns estranhos uns aos outros, em vários lugares do planeta. Mas a concordância, o que é? Todos tinham uma concordância, diziam a mesma coisa, não é? Então, a importância desse ensino universal com concordância, quer dizer que de vários cantos do planeta, vários médiums disseram a mesma coisa. Então, nós vamos ver mais adiante, agora não vou adiantar ele explicando o porquê disso, né? Então, esses critérios, com o suporte do uso da razão, do bom senso e da lógica rigorosa de Kardec, né? Eles emprestam à doutrina espírita força e autoridade. Então, veja, a doutrina espírita não teve uma base movediça, sob areia movediça, ela teve uma base muito sólida. Nós vamos ver, por exemplo, isso não é uma crítica, é uma constatação. A Igreja Católica foi fundada em cima de um pântano, de uma areia movediça. Constantino, o criador da Igreja Católica, ele mandou matar a tia, parentes, enfim, com medo de tomarem o poder dele. Então, esse que criou a Igreja Católica, que condição moral tem em termos espirituais, né? E, na verdade, Constantino, ele quis erguer a Igreja Católica, mas a Igreja física. Se nós entrarmos nas igrejas católicas, o que a gente vê? Aquelas maravilhas de afrescos, vai na Sistina em Roma, obras de Michelangelo, né? Coisas maravilhosas que não há dinheiro que pague, né? Então, isso eu não estou falando como crítica, mas sim como uma constatação. Olha a base sólida com que a doutrina espírita foi, as primeiras, vamos dizer assim, os primeiros tijolos foram todos sobre uma base muito sólida. Então, como podemos constatar na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo,
Quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens por mais rápido caminho e mais autêntico. Incumbiu, pois, os espíritos, manifestando-se por toda parte, sem conferir a ninguém o privilégio de lhes ouvir a palavra. Então, por que doutrina dos espíritos? Por isso, porque Deus incumbiu os espíritos de trazerem a sua mensagem, o seu novo evangelho, ou o seu evangelho antigo, mas com uma nova explicação, vamos dizer assim. Um homem pode ser ludibriado, pode enganar-se a si mesmo, já não será assim quando milhões de criaturas veem e ouvem a mesma coisa. É diferente. E as igrejas, as religiões, como se diz hoje, quantas vezes é um homem que funda? Porque ele discordou aqui, discordou ali, ele fundou uma nova religião, que aí ele vai impor os conceitos dele, porque a religião é dele, né? Nós vemos casos de muitos pastores aí famosos que fundaram suas igrejas, né? Porque, sem citar nomes, uma determinada religião evangélica, o cunhado do pastor se desentendeu com o pastor principal e fundou uma nova religião, porque houve um desentendimento entre eles. Então, vejam, o que nós vimos lá na nossa mensagem, né? Muitas vezes, as intrigas começam dentro de casa, aquelas disputas. Quantas vezes começam dentro da própria casa? Então, o pastor e o cunhado se desentenderam, o cunhado fundou uma nova religião. Será que a base é sólida dessa nova religião? É uma base que veio do desentendimento, né? Então, veja, não são críticas, são constatações que estamos tendo. Então, ao demais, pode fazer-se que desapareça um homem, mas não se pode fazer que desapareçam as coletividades. Podem queimar-se os livros, mas não se podem queimar os espíritos. Até eu coloquei aqui embaixo, em letrinhas menores, o Alto da Fé de Barcelona. Acredito que, se não todos, a maioria saibam, né? E foi um importante episódio para a história do espiritismo, mesmo que tenha se tratado de uma ofensiva da Inquisição, na época da Inquisição ainda, né? Da Inquisição Católica contra a doutrina espírita. Ela se refere, então, à execução de uma intervenção sumária movida pelo bispo de Barcelona, que ordenou a queima em praça pública de uma remessa de livros espíritas que Allan Kardec havia enviado para serem comercializados na Espanha, aos cuidados do livreiro Maurice Lachatre, e a pedido de José Maria Fernandes Colavida. Então, a execução dessa queima de livro ela foi em 9 de outubro de 1861. Porém, mesmo com o prejuízo material, esse ato, na verdade, acabou por despertar naquela região um maior interesse pelo espiritismo, além de engrossar a crescente revolta popular contra as arbitrariedades do Tribunal do Santo Ofício da Igreja Católica. Eles tinham o tal de tribunal que julgavam e condenavam e pronto, né? Então, o ato de Barcelona, na verdade, despertou a curiosidade das pessoas para aqueles livros que foram queimados. Então, pessoal, estamos chegando ao nosso finalzinho do nosso encontro. Alguém tem alguma colocação, mais alguma coisa a nos auxiliar aqui no que foi colocado? Por favor, fique bem à vontade. Nos auxiliem. O Daniel, só lembrando ali, né, na época o Kardec foi atendido ele recebeu informações de mais de 1.000 centros espíritas que já existiam naquela época. Isso mostra bem no filme, né, o trabalho hercúleo deles organizando aquilo tudo, né. A mesma questão ele submetia a vários médiuns diferentes. Ali está o método científico. Quando as respostas eram iguais, então ele considerava e está lá no Livro dos Espíritos. Quem estudou o Livro dos Médiuns sabe o cuidado que o Kardec teve para que houvesse
pureza, né, de que as pessoas não se entregassem aos mistificadores, aos enganadores, né. E quando fala ali da generalidade, universalidade, concordância dos ensinos, tem a história da Ivone Pereira do Amaral. Quando ela escreveu Memórias de um Suicida, ela levou o livro para a Federação Espírita para editar, né, e a Federação leu lá que estava escrito umbral. E como Kardec não se referiu a umbral, a Federação não aceitou de publicar o livro dela, né? E aí, passados mais uns anos, o André Luiz envia mensagem através do Chico, no nosso lar, falando do umbral. E aí, uns tempos antes, a Ivone Pereira pegou todos aqueles manuscritos que ela tinha do Memórias de um Suicida, ela ia jogar fora. E como ela era uma potente médium, né, ela teve uma visão de um espírito se aproximando como se ele tivesse uma máquina fotográfica daquelas antigas daquele tempo. Dela entendeu de que o espírito estava dizendo para ela não jogar fora aquele material, e ela então guardou. E aí, uns tempos depois, a Federação Espírita vem atrás dela para publicar esse livro, Memórias de um Suicida. Então, veja só o cuidado que a própria Federação também tem com coisas novas, né? Então, no caso ali, a Ivone tinha recebido, o Chico recebeu, então já começa a ver uma universalidade, uma concordância de ensinos. Então, estava pronto para publicar. Por isso que eu vejo, assim, a parte de livros da Federação Espírita muito cuidadosa, muito criteriosa, para que... Porque hoje em dia a gente vê, assim como tem muito pastor inventando igreja, né, também sem fazer crítica, mas tem muita gente escrevendo livros com informações que não têm essa universalidade, essa concordância ainda, então a gente tem que ter cuidado. Vamos ficar no que já está universalizado, que já tem concordância, porque tem muita gente atirando para tudo que é lado, só visando a parte material, né? É verdade. Temos que ter esse cuidado. Por isso a importância de nós termos conhecimento das obras básicas, né, para chegar a essas conclusões, né. Eu não tenho certeza, mas acho que foi mais ou menos em torno de 30 anos que levou para ser editado esse livro, Memórias de Suicídio, né, do suicídio, que ela guardou quase 30 anos. Sr. Edgar, o senhor queria falar, Sr. Edgar? Eu só queria... A Cristina falando que ela dá aula para as crianças, né? Evangelização. Aconteceu no Caminho da Luz, um rapaz que perdeu a filha bem novo, né? Ele tem 2 filhas. Ele desencarnou bem cedo, antes de completar os 15 anos. Daí, na sessão mediúnica que a gente fazia, ele sempre visualizava uma casinha. Ele queria entrar na casa, mas não deixava ele entrar. E eu me desdobrei junto com ele e identifiquei a casa, né? Eu perguntei para ele, essa casa meu filho tinha essa aí. Ele esperou uns dias mais, que nas outras sessões, abriu a porta para ele entrar, ele entrou, estava a filha dele, na sala de aula, tinha um senhor bem velhinho, que era o professor dele. Evangelização infantil, plano espiritual. Jesus amado, nós te agradecemos a oportunidade do estudo, as palavras de reflexão que vieram através da leitura de hoje. Tudo de bom que recebemos deste momento, abençoa-nos e guarde-nos em tua paz. Olha por todos os que conosco dividem esta jornada terrena. Pai amado, nós te amamos, permita que possamos sempre estar aqui para ouvir o Evangelho que nos chegou por Jesus e foi elucidado por Kardec. Que possamos descansar em paz e termos uma abençoada semana, que assim seja.